gente, tudo bem? Eu sei, semana passada não teve vídeo no domingo, mas assim, eu me embananei toda, porque na semana retrasada eu não consegui fazer o vídeo. Na semana passada eu acabei colocando o vídeo na quarta, se eu não me engano, e aí acabou que domingo não teve, ficou muito perto, enfim, uma loucura. Mas eu queria trazer hoje pra vocês um vídeo, é meio desabafo, meio esclarecimento, né, pra dividir com vocês uma coisa. Outro mal. Foi. Pra dividir com vocês uma coisa que está se passando na minha vida. Quem me acompanha no Instagram já sabe que em 2018 eu comecei a ter alguns sintomas de uma doença autoimune. E aí desde então a gente tá pesquisando pra saber realmente o que eu tenho. E fechamos o diagnóstico essa semana. Eu fui no médico, hoje é domingo, dia que eu tô postando esse vídeo. Eu fui no médico na quinta-feira, depois de ter feito uma bateria de exames, e a gente fechou o diagnóstico. Então eu vou explicar pra vocês mais ou menos como é que foi essa trajetória minha, de 2018 até aqui, e o que eu tenho e como é que vai ser a minha vida daqui pra frente. Em 2017 eu engravidei da Alice. A minha gestação foi bem complicada, porque no início da gestação, eu acho que eu já falei isso no vídeo aqui do relato de gravidez, de parto, mas vou tentar dar uma resumida aqui agora só pra poder contextualizar. No início da minha gestação eu tive infecção urinária, precisei tomar um antibiótico para tratar a infecção. Tive alergia ao antibiótico, tomei antialérgico, não funcionou, tive que tomar na veia. Enfim, isso tudo no primeiro trimestre, eu morrendo de medo de dar alguma sequela, porque meu bebê estava em formação, né? Acabou que deu tudo certo, a Alice estava bem, a gente fez a morfológica, estava tudo certo. E aí a minha gestação foi passando. Quando eu cheguei com 30 semanas na consulta com a obstetra, eu vi que eu tava muito inchada, o meu peso tinha subido muito de um mês pro outro, mas não era gordura, não era nada disso, era inchaço. Eu tava muito inchada e a minha pressão alta. E aí a minha médica mandou eu fazer uns exames cardiológicos, eu fiz, deu tudo certo. Então a gente ficou só tomando remédio e medindo a pressão todos os dias, as consultas ficaram mais frequentes, eu ia toda semana na médica, eu fazia ecodoppler toda semana, para poder acompanhar, porque pressão alta na gravidez pode acabar dando numa eclâmpsia, né, numa pré-eclâmpsia, numa eclâmpsia. E acabou que eu não tive nenhum outro sintoma. A pressão alta acabou gerando uma alteração no fluxo sanguíneo da minha placenta para Alice, o que acabou ocasionando uma restrição de crescimento. Então, com 37 semanas e 3 dias, a gente resolveu fazer o parto, porque ela estava realmente podendo entrar em sofrimento a qualquer momento, sabe? Por causa dessa questão da restrição do fluxo sanguíneo. Porque se acabar alguma coisa acontecendo entre a placenta e ela morre, né? Então, assim, na época eu fiquei bem chateada porque eu queria o parto normal, eu até perguntei se poderia induzir, só que eu acabei, depois de um tempo, perguntando para outras enfermeiras, para outras pessoas da área da saúde, eu acabei entendendo que não dava pra gente tentar o parto normal, não dava pra induzir, justamente porque durante as contrações, o fluxo sanguíneo do bebê, da placenta pro bebê, ele acaba diminuindo enquanto a contração tá acontecendo. Então, se a Alice já estava com problema nessa questão do fluxo sanguíneo, sem eu estar em trabalho de parto, se eu tivesse em trabalho de parto e tivesse tendo contração, ela poderia ter alguma sequela, ela poderia virar óbito, então eu poderia passar por alguma coisa também. Então, realmente a minha cesárea foi uma cesárea necessária e que salvou a nossa vida, minha e dela, né? E enfim, essa questão do parto eu já expliquei, eu já revi várias vezes na minha cabeça, mas tudo certo. Mas aí guardem essa informação, eu tive hipertensão na gestação, tá? A Alice nasceu em fevereiro e quando foi em outubro do mesmo ano, 2018, eu pedi pro meu pai é médico, eu pedi pra ele fazer um pedido de exame de sangue pra mim, porque tinha muito tempo que eu tinha feito exame de sangue pela última vez, só pra ver se tava tudo bem. E tava. Não tinha nada diferente no meu exame, tava tudo certo. Só que em novembro, eu comecei a ver na minha perna um monte de bolinhas vermelhas. E eu comecei a ter um monte de manchas espalhadas pelo meu corpo. Manchas roxos, tipo de quando você bate em algum lugar e aí fica roxo. A primeira que apareceu foi aqui no meu braço esquerdo, desse tamanho assim, ó, uma mancha verde, roxa, sei lá, enorme aqui. E eu não lembrava se eu tinha batido o braço. E aí a minha mãe, ela falou: Marília, está muito estranho, tenta fazer um exame de sangue, ver como é que tá a situação.
E aí eu não levei muito a sério, mas teve um dia que a gente acabou indo pro hospital, porque a Alice tava com uma reação alérgica, o Leandro preferiu levar ela num pediatra, numa emergência de hospital. Aí eu quis aproveitar que eu tava lá e fui num clínico, pedi um exame de sangue pra fazer, fiz e esperei o resultado. E aí o resultado deu plaqueta muito baixa, porque o normal de plaquetas, de contagem de plaquetas no sangue de uma pessoa normal e saudável é entre 150 e 450 mil. A minha, nesse primeiro exame de sangue que eu fiz, que realmente começou a minha loucura atrás de um diagnóstico, foi 33 mil. Eu lembro que o clínico que olhou meu exame depois, o clínico lá do hospital, ele disse que ia me internar na hora e que não ia me deixar ir pra casa. Aí eu falei, não senhor, você não vai me internar porque eu tenho um bebê em casa, eu amamento, eu não vou ficar aqui. E aí ele falou, eu não posso te dar alta com 33 mil de plaqueta. E aí a minha sorte nesse momento foi, por pura coincidência da vida, uma grande amiga minha, pouquíssimos meses antes, eu acho, se eu não me engano, uns 2 ou 3 meses antes disso acontecer comigo, ela foi parar na UTI, porque ela fez um exame de rotina e acabou dando plaqueta baixa. O dela chegou a 1000 plaquetas, então assim, muito baixa. Só que como era muita novidade, ninguém estava entendendo o que aconteceu, ela foi pra UTI, ela fez transfusão de sangue, ela fez transfusão de plasma, transfusão de plaqueta. Foi uma loucura, foi uma correria com ela. E ela tinha bolinhas vermelhas pelo corpo, tinha manchas roxas pelo corpo. Só que o caso dela foi mais grave que o meu. Só que eram os mesmos sintomas. E aí, quando o médico falou isso pra mim, eu peguei, mandei mensagem pra ela, eu liguei pra ela, não sei. Contei isso, ela falou, Marília, não precisa ficar internada. Eu fiquei, não adiantou de nada, e depois eu fui consultar com uma hematologista, que é a médica especialista em problemas no sangue. E a minha hematologista falou que esse tipo de problema, que se você tiver o mesmo que eu, se chama púrpura, é uma doença autoimune, você trata com medicação em casa. Não precisa ficar internada, não vai adiantar de nada, vai pra casa. Foi a minha sorte, porque eu não fiquei internada. O médico não quis me dar alta e eu falei, ah não, então amanhã eu volto aqui, faço outro exame, se continuar baixo eu fico internada. Vocês acham que eu voltei? Claro que eu não voltei. Mas eu não fui responsável, eu sabia o que eu estava fazendo, sabe? Então assim, eu tinha o respaldo de uma amiga muito próxima que teve a mesma coisa que eu. Então assim, a primeira coisa que eu fiz depois foi, eu liguei pro meu pai, né, pra poder explicar o que estava acontecendo. E ele me falou, Marília, procura uma hematologista. E ele me ajudou a procurar, ele viu se ele conhecia alguém, algum amigo dele tinha algum contato. E eu fui para um hematologista. E aí a gente começou a fazer um monte de exame e descobriu que eu tenho uma doença autoimune chamada púrpura trombocitopênica idiopática. Mais conhecida como PTI, é mais fácil. Ou só púrpura, mais fácil. É basicamente uma doença em que o meu corpo, ele se voltou contra ele mesmo. E eu não sei dizer bem em termos técnicos, porque eu não sou médica, né? Mas assim, o meu corpo se voltou contra ele mesmo e acaba atacando as minhas plaquetas saudáveis. Porque as plaquetas, elas têm um prazo de validade e elas vão se renovando, né? No nosso sangue. Só que o meu corpo, ele joga fora as que já estão vencidas e também ataca algumas que estão saudáveis. Então, o meu nível de plaqueta no sangue, desde então, nunca ficou alto mais, nunca ficou nas médias normais, sabe? E aí, assim, nesse início, eu tomei remédio, eu tomei corticoide, eu tomei remédio na veia, eu tomei um remédio que eu não podia amamentar, eu fiquei 4 dias sem amamentar a Alice, foi horrível pra mim e pra ela, foi horrível. Mas enfim, a gente fez vários testes em mim pra saber como é que o meu corpo reagia a tal e tal medicação. E a gente foi mais a fundo ainda quando eu menstruei. A última vez que eu menstruei foi no início de 2019, porque quando eu menstruei a minha plaqueta caiu pra 3.000. Então assim, eu fiquei toda cheia de mancha, inclusive na boca, que é o mais tenso, assim, sabe? Quando chega na parte do rosto, você já sabe que as plaquetas estão baixas no nível crítico. Então assim, eu cheguei a 3.000 de plaqueta, eu fiz um monte de tratamento, tomei um monte de medicação e tal. Enfim. Hoje em dia, eu tô de boa, eu não tô tomando nenhum tipo de medicação, eu tomo anticoncepcional direto, eu não posso ficar sem tomar porque eu não posso menstruar. Se eu menstruar, o meu sangue sair, vai sair um fluxo muito maior do que antigamente, realmente absurdamente maior, e a minha plaqueta vai cair muito. E quando você tem plaqueta muito baixa, o que acontece?
eu sou leiga, tá? Eu vou falar o que eu consegui estudar, o que eu consegui entender nesse tempo que eu tenho essa doença esquisita. Quando você tem a plaqueta muito baixa, você tem risco de ter hemorragia. Então, assim, porque você não tem uma cicatrização tão rápida, o seu corpo não consegue agir de uma forma tão rápida quanto de uma pessoa saudável com a plaqueta normal, sabe? Então, assim, o cuidado que eu tenho que ter agora é, eu não posso menstruar de jeito nenhum, porque é muito difícil de parar, o fluxo vem muito grande, e eu não posso me machucar. E já aconteceu de eu cortar o dedo muito feio, depois de descobrir que eu tinha PTI, demorou muito pra estancar o sangue, demorou demais. Então, assim, eu não posso me machucar, porque eu tenho um risco muito grande de ter uma hemorragia séria. Então, assim, tô de boas. Mas, enfim, eu passei na mão de 3 hematologistas, que é o médico especialista em sangue, né? Justamente porque eu fui em um que eu fiquei meio assim, aí eu fui em outro que eu tava meio assim, mas tava gostando, só que ela não me respondia o WhatsApp mais, eu tinha dúvida, ela cagava pra mim, e era particular, sendo que eu tenho plano de saúde. E aí esse ano, como eu fiquei acho que uns bons meses assim, sem acompanhamento de nenhum especialista, eu resolvi por conta própria, procurar um outro profissional para poder me dar uma outra opinião a respeito disso e que fosse ou público ou pelo plano de saúde, porque ninguém merece pagar plano de saúde caríssimo e ficar usando médico particular. Mas enfim. E aí essa minha amiga, que tem a mesma doença que eu, ela tem mesmo, nós temos a mesma doença, ela até achou que tinha me contagiado, mas não é uma doença contagiosa, foi realmente uma coincidência muito grande. Só que o caso dela é um pouco mais grave, só que ela já tá em remissão, ela tá estabilizada. Eu ainda não. Mas enfim, ela me passou o contato da médica dela, a médica que salvou ela. E aí eu fui no hospital público aqui de Brasília, esperei, fiquei lá um tempão. Fui atendida por ela. E ela me falou uma coisa que os outros 2 hematologistas que eu tinha passado não falou. Ela falou assim: Marília, você tem histórico de doença reumática na família? Aí eu falei: quais seriam essas doenças? Aí ela falou artrite, fibromialgia, lúpus. Ela foi citando algumas doenças. Aí eu falei: sim, a minha mãe tem artrite e tem fibromialgia. Aí ela falou: então vamos fazer o seguinte, faz uma bateria de exame específico com um reumatologista, só pra ver se você tem alguma tendência a ter alguma outra coisa. Aí eu falei: tá bom. Aí eu procurei o reumatologista da minha mãe, que acompanha minha mãe há muitos anos. Ele é pelo plano de saúde, então foi mais tranquilo. E aí eu cheguei lá, contei tudo pra ele. Ele me pediu pra contar detalhado e tal. Eu falei dessa minha trajetória e tal. E quando eu contei pra ele que eu tinha tido pressão alta na gravidez, já ligou um alerta na cabeça dele. Aí ele me pediu um exame muito específico que nenhum outro médico tinha me pedido. E aí eu fiz exame de sangue, né? Um dos componentes lá do exame de sangue, eu fiz. E aí eu voltei lá nele. Aí ele ficou meio assim, ele falou: eu não sei se você tem PTI, eu acho que você tem lúpus. Vamos repetir o exame em outro laboratório pra eu ter certeza, porque a gente precisa excluir, a gente precisa chegar no diagnóstico. Tá. Fui de novo fazer outros exames em outro laboratório, beleza. E aí essa semana eu voltei lá com os últimos resultados dos últimos exames que ele passou. E aí ele confirmou o diagnóstico. Eu não tenho lúpus, eu tenho realmente púrpura, eu tenho PTI, problema com a questão das plaquetas, com a questão de hemorragia. E eu também tenho uma outra doença que, de acordo com ele, é como se fossem 2 doenças opostas que se anulam no meu corpo. Por isso que, normalmente, assim, no dia a dia, eu não tenho nenhum tipo de efeito colateral. Eu tô bem, eu vivo tranquila, eu tomo cuidado pra não me machucar por causa da púrpura, mas eu não sinto nada, eu sou tranquila, eu vivo tranquila, não estou sob nenhuma medicação. Então ele olhou e falou: caramba, então, tipo, é meio que se anula. E o que é essa outra doença? Se chama SAF. Eu vou olhar no meu caderninho porque eu confesso que eu não consigo decorar o nome dessa nova doença. Porque a púrpura, já desde 2018 que eu já sei. Então é púrpura trombocitopênica idiopática e SAF, que significa, peraí, cadê? Achei. Síndrome do anticorpo antifosfolipídio. SAF, mais fácil, né? E o que acontece com essa SAF? É uma doença que é também autoimune, então é meu corpo brigando contra o meu próprio corpo, então assim, uma loucura. Na púrpura, o meu corpo destrói as minhas plaquetas saudáveis. E na SAF, o meu corpo destrói as proteínas que tem no meu sangue.
E na SAF é uma doença que tem uma grande chance de me dar trombose, porque mexe com a questão da coagulação. E aí é que tá a loucura. Na SAF, como existe problema de coagulação, quem tem essa doença trata tomando o quê? Anticoagulante. Mas eu tenho SAF e tenho PTI. Quem tem PTI tem problema de plaqueta. Quem tem problema de plaqueta não pode de jeito nenhum tomar o quê? Anticoagulante. Então, eu não sei como que vai ser essas duas juntas em mim. Porque assim, no dia a dia eu tô bem. A princípio o médico não me pediu pra fazer nada. Eu fico só de olho, eu faço exames periódicos pra controlar a questão das plaquetas. Beleza. O problema maior está numa futura gestação, porque é uma doença que afeta muito a gestação. A SAF, ela costuma dar trombose, o que costuma causar abortos de repetição. Então, assim, eu agora passei por um nível de gestação de altíssimo risco e isso me abalou demais, porque eu quero ter mais filhos, pelo menos mais um. Eu nunca pensei em ter um filho só, porque eu gosto dessa questão de irmãos, sabe? Eu acho que é importante ter irmãos. Então, assim, essa parte me abalou muito, me deixou bem chateada, eu confesso. Mas eu não tenho planos de engravidar agora, sabe? Eu gostaria que fosse em breve, mas a gente ainda precisa organizar muita coisa na nossa vida. Eu preciso conversar com o Leandro, eu preciso me planejar, né? Porque, assim, muitas pessoas conseguem ter uma gestação de alto risco. Só que vai ser uma gestação estressante, vai ser uma gestação dolorida, vai ser uma gestação tensa. E eu preciso ver, eu preciso pensar bem direitinho. Porque a partir do momento que eu resolver, eu e o Leandro, né? A gente resolver que quer tentar ter outro bebê, eu vou precisar me preparar o meu corpo, vou ter que tomar algumas medicações, eu acho que pra aumentar a quantidade de plaqueta, pra diminuir a chance de ter trombose, eu não sei como que os médicos vão fazer isso, mas eu preciso ter acompanhamento de um reumatologista, um hematologista e um obstetra de alto risco. Então, vamos ver como é que vai ser, né? Então, assim, tendo informação e tendo os profissionais certos do meu lado e tendo bastante cuidado e fazendo o que tiver que fazer, tomando a medicação que tiver que tomar, enfim, eu acho que é possível, mas eu vou ter que preparar a cabeça, o corpo, o coração, rezar muito pra não acontecer nenhuma coisa ruim, nem comigo e nem com o bebê futuro. Mas é isso. Confesso que é bem chato. Mas vou viver o presente. Quando a gente realmente quiser ter um bebê, a gente vê o que faz. Eu conversei ontem com a minha doula, e a minha doula é o meu anjo, desde a época da Alice. Ela consegue falar de uma forma que me acalma, falar as coisas certas, e ela tem estudo, ela tem embasamento pra falar o que ela tá falando. Então ela me falou que o meu sonho do parto normal não morreu por causa disso, justamente porque as duas doenças que eu tenho, elas são melhores para parto normal do que para cesárea, porque as duas doenças envolvem sangue e cesárea é uma cirurgia de alto porte, né? Então é muito mais sangue na cesárea, né? Então assim, ela me falou que sim, pode ter ainda, eu ainda posso ter meu parto normal, ainda pode dar tudo certo, eu só preciso dos profissionais certos, eu só preciso ter calma, ter informação, ter um bom acompanhamento e rezar, né? Porque que loucura o corpo humano, né, gente? Do nada. E eu pergunto pra ele, doutor, o que que causou? Ninguém sabe. É uma doença autoimune, meu corpo se voltou contra o meu próprio corpo de duas maneiras diferentes. Ninguém sabe por quê e não tem cura. Existe remissão, que é ficar estabilizado, ok, mas eu sempre vou ter PTI e SAF. Mas enfim, né? A gente tem que ficar tranquila, não ficar sofrendo por antecipação, né? Porque afinal pode tudo dar certo, né? O que eu espero muito, que dê tudo certo. Mas tamo aí, é isso que está acontecendo. Só queria atualizar vocês, trazer essas informações, porque afinal eu trago aqui a minha vida, né? Eu mostro pra vocês a realidade, compartilho com vocês as coisas que eu passo. E se acontecer de eu engravidar, espero que sim, logo logo, vamos ver. Vocês vão acompanhar e vai ser um diário de gravidez meio tenso. Mas vamos torcer pra dar tudo certo, né?
Então é isso. Eu espero que tenha esclarecido vocês, que vocês tenham gostado do vídeo. Façam todos aqueles rituais aqui pra mim, pra ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. Que é curtir, comentar, compartilhar o vídeo. Se você sabe alguma coisa dessas doenças que eu não falei aqui, se você for médico, alguma coisa assim, conta aqui pra mim, porque eu realmente quero saber mais sobre essas duas coisas que me acompanham agora, tá? E acompanhe a gente lá no Instagram, lá tem conteúdo diariamente, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!